Cristo seja com vocês, amados. Muito obrigado por estarem assistindo esse vídeo. Já agradeço de agora. E hoje a palavra vai ser sobre reconhecer. Reconhecer que está errado. Quando está errado, saber reconhecer quando está errado, quando pecou, quando cometeu algum erro, e não ser orgulhoso e segurar isso. Não errei, não fiz isso, não, essa pessoa não merece perdão, eu não vou reconhecer que eu errei, não seja orgulhoso assim. E sobre isso vai ser a palavra que Deus entregou no meu coração e vem ministrando nesses dias em meu coração, para que eu venha ministrar para vocês. Então vamos orar agora para começar o vídeo bem e para que continuemos assim a oração. Pai querido, Deus amado, eis-me aqui, Senhor. Sabes que sou falho, que sou limitado, Senhor. Venha usar a minha boca e usar-me para ministrar a Tua palavra com excelência. Senhor, o Senhor é perfeito e é santo e és benigno. Venha me ajudar, venha abençoar o povo que está me assistindo e venha santificar o coração de cada um. Venha amolecer e aquebrantar e nos dar entendimento da Tua palavra, que cada um de nós venha a receber, Senhor, da Tua palavra, pois Tu, Senhor, és santo e és perfeito. Seja feita, porém, a Tua vontade. Venha nos tratar nesta noite, ou neste tempo, no caso, para nos trazer correção e cura, Senhor, em nome de Jesus. E agora continuemos a palavra, e o que eu quero ministrar hoje, para dar um exemplo sobre reconhecer o erro, é a palavra no livro de Jonas. Que quem conhece a história de Jonas sabe do que mais ou menos vai se tratar a ministração, porque Jonas, Deus veio falar com Jonas, mas Jonas, ele não quis ir ministrar a palavra que Deus tinha mandado para Jonas ministrar. Ele falou: vai lá, anuncia a cidade dos ninivitas e anuncia que eu destruirei aquela cidade. Era uma cidade que não tinha Deus e que não faziam coisas corretas, andavam na injustiça. Então Jonas, ele não quis ir. Só que mais para frente, no capítulo 4, Jonas, ele explica o porquê. Eu já vou chegar nessa área da ministração. Então eu vou ler para vocês aqui o que Jonas veio falar para o povo, e depois eu vou ler o que o povo fez quando Jonas ministrou a palavra que Deus mandou ele ministrar. Vocês vão ver como é reconhecer o pecado, como é reconhecer quando está errado. Então, capítulo 3, Jonas capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos lá. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, segunda vez no sentido pelo fato de que já vem a primeira vez quando ele estava na cidade, mas ali quem conhece a história de Jonas não quis ir. Então aconteceu uma série de coisas, que ele estava num navio para chegar numa outra cidade, e Deus enviou uma tempestade que ele acabou caindo desse barco, acabou sendo atirado do barco para fora pelos caras que estavam lá dentro, porque eles viram que Deus tinha mandado. Então Jonas pediu para ser lançado para fora, porque era por culpa dele que estava acontecendo aquela tempestade, que o navio estava ainda a pique. Então uma baleia
né? Um peixe grande, no caso, engoliu a Jonas e levou a Jonas até a cidade que Deus queria que ele ministrasse. Então vem a segunda vez, né? Jonas falou tudo que tinha que falar dentro da baleia para Deus, e Deus depois vem a segunda vez a palavra de Deus para Jonas. Então vamos continuar. Daí veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia. E pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, ou destruída, no caso, né? Então o povo ninivita, né, no capítulo 5 em diante, agora vem a resposta dos ninivitas. Então os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandamento do rei, seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor de sua ira, da sorte que não pereceremos. Viu Deus o que fizera, como se converteram do seu mau caminho, e Deus, mudou o seu coração, do mal que ele ia fazer para o povo, que tinha dito que ele faria e não fez. Então, como nós vemos ali, Jonas, o povo dos Nínives reconheceram que estavam errados, que estavam num caminho de violência, um caminho mau. E como eles reconheceram isso, eles foram perdoados por Deus. Eles reconheceram o erro, reconheceram que estavam em pecado, que estavam em caminhos horríveis. Então Deus, como Ele é amor e como Ele é misericordioso e compassivo, teve compaixão para com o povo. Porque diz também a palavra de Deus que Deus, Ele não resiste a quem tem um coração aquebrantado. Quando Ele vê, aquele ali, ele está arrependido do seu pecado, ele reconheceu que ele errou e está disposto a mudar o seu coração para andar segundo a vontade do Senhor. Porque o povo, como vocês ouviram na leitura, ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou perante Deus para se converter a Deus e se entregarem à vontade de Deus, a entrarem num caminho bom, um caminho onde eles realmente estariam alegres. E só que não adianta só sair da boca da pessoa dizer, eu pequei, eu errei isso e aquilo, só realmente sair da boca para fora e não vir do coração. Tem que vir do coração, porque Deus, Ele esquadrinha, Ele sonda, Ele olha o que está em seu coração e Ele vê, esse aí está realmente arrependido, esse realmente reconheceu que estava errado. E como ele reconheceu o seu erro, realmente no coração dele demonstra que ele está arrependido. Então eu tenho compaixão, vou ter compaixão. Deus, ele quando ele
ele vê um filho assim, aquebrantado, ele não resiste. Ele corre até o filho para perdoar, para abraçar. Ele ama um coração aquebrantado, um filho. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele, quando errava, reconhecia o pecado e pedia perdão a Deus e se humilhava diante de Deus. Não como muitos reis, que quando Deus mandava sua palavra dizendo, ó, tu tá errado, não é assim. Geralmente o rei, ele ia lá, mata esse profeta, não quero saber disso, não quero saber daquilo. A ideia dele falava coisas contra Deus e mandava matar o profeta e se irava contra isso. Mas não, Davi, ele era diferente. Ele tinha um coração segundo a vontade de Deus. E ele, quando ele errava, ele se arrependia e demonstrava que ele realmente estava mal pela situação, pelo que ele cometeu. E Deus se compadecia dele e perdoava. Só que Deus, perdoando e tendo compaixão, ele não vai te livrar das consequências do erro que você cometeu. Ou seja, ele te perdoa, só que ele vai te dar forças para te suportar a consequência do erro que você cometeu. Ele vai estar ali no teu lado, te ajudando. Se o teu erro for um erro grande, de maneira que vai te trazer um sofrimento horrível, Deus vai te dar força para te conseguir passar por essa consequência e vencer ela. Mas a consequência você vai passar por causa que é aquilo que o que você planta, você colhe. Se você plantou isso, você vai colher. Deus não vai te livrar de colher isso. Então, se você plantou algo mal, tu vai colher. Só que Deus, ele vai te dar força, ele vai te ajudar nessa situação. Só que, seguindo na palavra, no capítulo 4, Jonas, ele se indigna, ele não gosta do porquê Deus perdoou o povo. Jonas, ele não se agrada disso, ele desgostou-se dessa situação, porque ele sabia que Deus era misericordioso e ele foi lá até a cidade ministrar algo que depois não venha a acontecer, porque Deus teve compaixão e foi misericordioso com o povo. Eu vou ler para vocês o que aconteceu com Jonas aqui no capítulo 4, então vocês vão entender por que Jonas não queria vir para a cidade, né? Mas vamos lá. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando indo na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que mudas o teu coração para não fazer mais o mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas, ele fica numa situação muito entristecida com aquela situação, e ele não gostou disso. Só que então Deus, como ele é maravilhoso, vê só o que Deus faz para Jonas, para que Jonas entenda por que Deus perdoou o povo, porque Deus teve compaixão do povo. E olha porque Deus teve compaixão do povo. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu para cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar de seu desconforto, do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Era um sol desagradável. E Jonas, ele ficou de novo descontente com isso. Então Deus disse para ele, que Deus, ele ficou ali com compaixão porque a árvore morreu, entende? A árvore
caso o verme comeu e destruiu a árvore, e que ela, de tal modo que ela secou, e Jonas teve compaixão da árvore, teve compaixão. Nossa, ela viveu um dia só, eu vi ela crescer e também vi ela morrer, ela se secar. Então Deus falou bem assim para Jonas, no capítulo 10, no versículo 10: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita nem a mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, se Jonas teve compaixão da árvore que não teve nenhum trabalho para fazer ela crescer, amou aquela árvore, teve compaixão do que aconteceu com a árvore, quanto mais Deus não teria compaixão do povo que ele fez crescer, do povo que ele fez crescer de 120.000 pessoas, que Deus viu crescer, e não teria compaixão quando o povo estivesse à beira da morte? Não teria compaixão do povo que se arrependeu? Deus, ele perdoa quem se arrepende, e ele olha no coração para ver quem realmente está arrependido. E em todas as histórias da Bíblia, de todos que pecaram e erraram e souberam se arrepender, sempre Deus perdoou e trouxe cura, trouxe vida para essa pessoa, abençoou ela tremendamente, porque Deus, ele é compassivo, ele ama nós de tal maneira. Tanto é que ele entregou o seu único filho por nós estando ainda em pecados, naquele tempo antes de Jesus, com todo mundo condenado à morte, todo mundo condenado para o inferno. Só que Deus, ele mudou isso, ele mandou o seu único filho por nós, e seu filho foi voluntário para se entregar por nós. E então, quando ele enviou seu filho passou por todo o sofrimento, ele deu-nos a liberdade de escolher: agora eu quero ser salvo ou não, eu quero estar com Cristo ou não. Deus deu escolha para cada um. Então, cada um que está talvez num caminho tortuoso, num caminho muito horrível, com fome, com doenças, ou a vida está horrível demais, uma situação talvez de depressão, que a pessoa é levada a se suicidar-se, é porque ela não tem Cristo no coração e não conheceu a maior alegria que se poderia conhecer, que é estar com Jesus Cristo, pois Ele traz e preenche o vazio do coração. Ele preenche e supre todas as necessidades do coração. Então, meus amados, essa é a palavra que eu queria ministrar para vocês, para trazer ao coração. Por isso eu digo, reconheça o pecado, reconheça o erro, e Deus demonstrará disposição para perdoar. Reconheça, coloque isso no coração, ore a Deus e reconheça que Deus, ele será fiel, ele será bom e benigno para te perdoar e te trazer cura. Então, esta é a palavra. Deus abençoe vocês todos e muito obrigado por assistir o vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente.
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se.